Eu gostaria de convidar a igreja, então, para poder estar abrindo o texto bíblico e se colocando de pé para a gente poder ler, no Salmos 33. Salmos 33, a partir do versículo 4, vamos ler até o verso 9. Amém, igreja? Amém. Então, Salmos 33, verso 4, diz assim: porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Amém, igreja? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, te glorificamos por esse dia, meu Deus. Obrigado por mais um dia estarmos na Tua presença, podendo aprender mais, meu Deus, sobre o Teu cuidado, o Teu carinho, o Teu amor por cada um de nós, Senhor. Que o Senhor te peça nesse momento, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos para o que vamos ouvir nessa noite, que vamos estudar nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e através dessa ministração que possamos entender o quão grande o Senhor é e o quanto o Senhor nos ama como somos, meu Deus. Assim eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Bom, muitas vezes nós aprendemos que a ciência, ela nos afasta de Deus. Por quê? Porque ela prova de alguma forma que nós não somos uma criação, uma obra de Deus. Que na verdade nós somos um acidente, nós somos uma aleatoriedade, nós somos uma sorte do acaso e viemos a ser de fato por causa de sorte. Mas hoje nessa noite eu quero mostrar algumas coisas para vocês, como por exemplo, quão grande é o nosso Deus. Quem aqui já ouviu aquela canção? Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Pelo amor de Deus, Daniel, para de cantar que você não é igual o grupo de louvor, né? Minha voz não é tão bonita assim. Mas de fato, quão grande é o nosso Deus? Vocês já se perguntaram quando estavam cantando em algum momento essa música, de fato, qual que é o tamanho do nosso Deus? Nessa noite, claro, nós não vamos conseguir ainda saber o quão grande Ele é. Mas eu quero trazer um pouquinho para vocês, de proximidade, para vocês compreenderem o quão grande Ele é. E o quão cuidadoso Ele é com cada um de nós também. Mas Daniel, por que cuidadoso? Porque nós vamos ver que o mundo o qual nós vivemos, e quando eu falo mundo, o universo, né, eu falo desde o planeta Terra, até a Lua, até o Sol, até o lugar onde nós estamos na nossa galáxia, até a nossa própria galáxia também, até tudo como funciona dentro da nossa galáxia, funciona e foi projetado de uma forma minuciosa para que eu e vocês possamos ter vida, possamos respirar e possamos ter uma vida bela, uma vida com cores, por exemplo. Não é uma vida preta e branca, não é enxergar o preto e branco, nós enxergamos as cores, nós temos uma temperatura adequada, nós temos tudo funcionando para o nosso conforto, para que nós possamos ter uma vida agradável e uma vida bela, uma vida que Deus preparou cuidadosamente para que cada um de nós tenhamos. Então, dando início ao nosso tema, o nosso universo, ele é tão grande que ele é chamado de universo observável. Esse universo observável é somente a área onde nós conseguimos ver de fato, onde a gente consegue tirar fotos e observar. Não é o tamanho total do universo. Nós não sabemos ainda muita coisa além do que nós temos aí fora. Cada tempo que se passa, nós construímos tecnologias novas, telescópios novos, onde eles vão tirar fotos e vão estudar melhor cada parte, por exemplo, aos nossos arredores.
O último construído foi chamado telescópio James Webb. Ele sucedeu ali, basicamente, ele entrou no lugar do Hubble. Então o Hubble, quando ele saiu, estava saindo ali de operação já. O James Webb, que é basicamente uma grande máquina fotográfica que fica no nosso espaço, tirando fotos do universo, e ele fica mandando essas fotos, então, de altíssimas tecnologias e resoluções, para que a gente possa entender o que está acontecendo lá no universo. Entender, por exemplo, como funciona uma estrela, quais são os elementos químicos que ela compõe, como são galáxias, a qual distância, inclusive, elas estão, e muito mais. Então, o universo é muito grande. E nós temos a chamada Via Láctea, que aqui, nessa noite, nós vamos chamar ela da nossa cidade, que é basicamente a nossa galáxia. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ela mais adiante. Aqui nós vemos uma imagem, uma foto, né, que o James Webb ele tirou, foi uma das primeiras fotos desde que ele entrou em operação. E ele tirou essa foto, e essa é uma foto que ele da região chamada Sagitário C. Ela está dentro da nossa galáxia, nossa cidade, lembrando. Toda vez que eu falar galáxia, imaginem que é nossa cidade. É pertinho, certo? Aqui em Governador Valadares, né, que é a nossa cidade aqui também, tudo é pertinho. Então, em escala, vamos colocar dessa forma, a nossa Via Láctea seria a nossa cidade. E ali é uma foto da nossa cidade, dentro dela, uma região chamada Sagitário C. E nessa região, então, está vendo cada um desses brilhinhos? Cada um desses brilhinhos é uma estrela, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, então, de alguns números. E esses números, claro, eu vou trazer algumas analogias para que fique mais fácil de entender o que eles significam. Mas, se a gente for pegar o universo inteiro, observável, na verdade, existem cerca de aproximadamente 2 trilhões de galáxias, ou seja, 2 trilhões de cidades. A gente está em uma delas que é chamada de Via Láctea. Cada uma dessas 2 trilhões de galáxias vai ter aproximadamente, cada uma, entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Cada uma. Então a gente tem 2 trilhões de galáxias no universo conhecido, observável, com cada galáxia contendo ali, em média, entre 100 a 400 bilhões de estrelas. Se a gente for pegar somente a nossa galáxia, Daniel, vamos pegar então a nossa galáxia e vamos quantificar isso. O que quer dizer esse número de entre 100 a 400 bilhões? Quer dizer que se a gente for contar uma estrela por segundo, somente da nossa cidade, uma estrela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, até finalizar todas as estrelas somente da nossa galáxia. A gente vai passar mais de 9.000 anos contando uma estrela por segundo. Esse é o tamanho do nosso Deus. Isso é o que eu quero que vocês entendam, o quão grande é o poder de criação dele. Uma estrela por segundo. Mais de 9.000 anos. Se a gente for considerar 400 bilhões de estrelas, eu estou sendo otimista, mas se a gente fosse considerar a média de 400 bilhões de estrelas, seriam aproximadamente 12.500 anos contando estrelas. Somente da nossa galáxia. É aquele momento que a gente olha, a gente tem que fazer assim, ó. Uau! Então no 3, vamos exercitar junto comigo, a gente faz junto, porque isso é algo que a gente vai ver no próximo slide, que é incrível, porque demonstra o tamanho do nosso Deus. Então no 3 a gente faz todo mundo, uau, junto. 1, 2, 3. Uau! Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é incrível. Ele é grandioso. E a gente não consegue nem ter uma ideia de quão grande, e poderoso e maravilhoso ele é. Mas olha o que nós podemos ler lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 25 a 26. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer.
Quando nós olhamos para os céus e a gente vê em Salmos que os céus declaram a glória de Deus, é isso que a gente tem que entender. É que quando a gente olha aqui, a gente vê aquele céu escuro que todos os dias a gente está caminhando e olhando para ele, e a gente vê para a lua, a gente olha para a lua e todos os dias a gente observa a lua, a gente não consegue dar um glória a Deus, porque a gente às vezes não tem essa ideia de que aquilo de fato está louvando o nome de Deus, de que Deus ele conhece cada uma dessas estrelas, porque Ele as criou, Ele fez todas as coisas. Às vezes nós achamos que, por causa que a gente tem alguns pensamentos humanos, né? A gente às vezes chega a até comentar assim, tem tanta gente por aí, Deus ele não deve lembrar dos meus problemas, Ele não deve lembrar de mim, porque se a gente for parar para pensar, no planeta Terra vai ter isso aproximadamente uns 8 bilhões de pessoas. Mas a gente está falando aqui de só na nossa galáxia, entre até 400 bilhões de estrelas, e Ele chama cada uma. Então assim, Deus ele não só te conhece, Ele não só tem tempo para cada um de vocês, como para mim também. Ele não só é o Criador de todas as coisas e possui todo o poder em suas mãos, como Ele já sabe de tudo o que nós temos vivido, de tudo o que nós temos passado. Não é segredo para Ele, mas Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. E por isso que nós devemos o quê? Conversar com Deus, ter uma relação com Deus, criar essa relação. Ele quer ter isso conosco. Ele quer que nós possamos falar com Ele tudo aquilo que está dentro dos nossos corações. Ele quer que nós entendamos que Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos deles, mesmo quando nós achamos que estamos sem saída, que estamos em situações as quais é um beco sem saída, que você não vê uma solução para aquilo, mas Deus, Ele está ali. Ele está ali, no silêncio, no barulho, na tempestade, mas na brisa, Ele vai estar ali. Ele está ali. Aqui nós temos uma imagem da nossa então chamada cidade, que é a Via Láctea. Daniel, mas então eles tiraram uma foto da Via Láctea, saiu lá um telescópio e tirou essa foto e mandou para os cientistas? Não. Aqui são várias fotos que são tiradas dentro da nossa própria galáxia, e através de todo o conhecimento que nós temos dentro da nossa galáxia, a gente então entende e compreende como ela é, como ela se parece, qual que é o seu formato, aonde nós estamos também, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Imagina o seguinte, eu falei que o universo ele é muito grande, a um ponto de que nós muitas vezes não compreendemos, é difícil entender. E de fato ele é tão grande que quando a gente vai medir as distâncias no universo, a gente não fala assim, está tantos quilômetros de distância, porque se a gente fosse falar em quilômetros, a gente ia falar números tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que ia ser difícil para os astrofísicos, matemáticos, etc., que trabalham nessa hora, fazerem assim os seus cálculos e também conversarem no dia a dia. Então eles criaram uma unidade de medida, de distância, que é chamada de ano-luz. Quem já ouviu falar ano-luz? Bastante gente já ouviu falar nessa unidade de medida de ano-luz. Então, quando a gente vai medir a distância das coisas no nosso universo, nós sabemos que ela está a 1 ano-luz, 2 anos-luz, 3 anos-luz, 500 anos-luz, 1000 anos-luz, 5000 anos-luz e por aí vai. Mas o que quer dizer, então, 1 ano-luz, por exemplo? 1 ano-luz quer dizer, basicamente, que nós temos que viajar 1 ano, é a distância percorrida durante 1 ano, na velocidade da luz. Daniel, você falou, mas não explicou nada, eu não sei o que isso significa ainda. Qual que é a velocidade da luz? A gente está falando que a velocidade da luz vai ser aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, não é nem hora. A gente aqui normalmente vai ver no carro, está lá quilômetros por hora, né? Então quantas horas você vai percorrer, quantos quilômetros você vai percorrer em 1 hora? A velocidade da luz é em segundos, pra você ter ideia. Quantos quilômetros você vai percorrer em segundos? E ele é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Se você ainda não fez assim,
Uau! Eu vou explicar para você mais uma vez. Em 1 segundo, você deu 7 voltas no planeta Terra. 7 voltas e meia. Em 2 segundos, você deu 15 voltas no planeta Terra. Isso somente em 2 segundos. Vamos lá, gente. Agora na terceira vez, por favor, todo mundo. Uau! Em 3 segundos, você deu aproximadamente 22 voltas e meia no planeta Terra. Uau! É muito rápido, né? Agora eu quero falar para vocês qual que é o tamanho da nossa cidade. Vamos supor que a gente queira viajar e visitar, então, o nosso coleguinha que está lá no bairro que está lá do outro lado da nossa galáxia. Então a gente vai ter que fazer uma viagem, né? Nós vamos ter que entrar na nossa espaçonave e fazer uma viagem na velocidade da luz ali para poder chegar lá. Mas quanto tempo a gente vai ter que viajar na velocidade da luz para visitar o nosso vizinho do outro lado da nossa cidade? 100 mil anos. Então somente na nossa cidade, se a gente quiser cruzar a nossa cidade, nós temos que pegar uma nave espacial e voar nessa nave espacial durante 100 mil anos, na velocidade da luz, para conseguir cruzar somente a nossa cidade. Vocês estão conseguindo ter um pouquinho da dimensão do quão grande, maravilhoso, poderoso é o Deus que criou todas as coisas? Vocês conseguem então nesse momento olhar e falar assim: gente, eu já ficava maravilhado olhando para o planeta Terra, olhando para uma flor colorida, linda, olhando para uma ave maravilhosa voando, mas agora eu estou vendo que existe uma coisa assim, como é que eu vou medir o poder de um Deus desse? De um universo que eu não consigo saber nem o tamanho dele, de tão grande que ele é, de onde somente a minha cidade, para eu poder conseguir visitar o fulano que está lá do outro lado dela, se existisse, né? Porque eu não entendo que exista, mas se existisse, se eu quisesse visitar o meu vizinho do lado lá, do outro lado da minha cidade, eu teria que viajar 100 mil anos na velocidade da luz, que para a gente ainda que estuda a área da ciência, a velocidade da luz é uma coisa que ainda é até confusa. Deus, Ele é incrível, Ele é magnífico, Ele é grandioso e poderoso, e todo o poder está nas suas mãos, e Ele deve ser glorificado, assim como a palavra de Deus diz que nós devemos glorificá-lo no nosso dia a dia, através das bênçãos recebidas, mas também de quando observamos ao nosso redor e vemos as coisas que mostram o poder dEle, como os céus e o firmamento. Isaías 40:12 diz: quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus aos palmos. Quem foi esse? Deus, o nosso Deus Criador. Quando nós nos aprofundamos no texto bíblico e a gente ainda se aventura em estudar também outras áreas, como por exemplo algumas áreas da ciência, que são coisas que às vezes a gente não dá muito valor porque não é o nosso dia a dia, mas a gente busca um conhecimento que às vezes seja o mais superficial mesmo ali, para que a gente possa entender e compreender algumas coisas. Isso não somente nos ajuda no nosso dia a dia, como também fortalece a nossa fé, porque a gente passa a entender e a levar e considerar textos bíblicos onde são ditos questões sobre o universo, sobre a vida, sobre o planeta, sobre a criação, e isso fortalece a nossa fé, porque quando nós mergulhamos na ciência de fato, nós vemos que não as leis matemáticas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis físicas, elas por si só impedem que acontecimentos aleatórios não guiados façam projetos inteligentes como a vida, como nós, cada um de nós, como um animal, como uma planta, como o sol é a estrela, como a lua. E aí a gente começa a observar e falar: de fato existe algo aqui por trás, existe algo maior, existe um grande Criador, existe um grande designer, existe um Deus poderoso por trás de todas as coisas. E quando nós abrimos as Escrituras e passamos a ler os textos bíblicos, a gente começa a ver, de fato, isso que está escrito faz sentido. Isso faz sentido. Existe algo, existe um Deus, existe alguém por nós. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos aleatoriedade.
Nós não somos acidente nem acaso. Nós somos projeto. Nós somos criação de Deus. E a maior de todas elas. O sistema solar, então, vai ser ali mais o nosso bairro. Então nós temos a nossa cidade, era a Via Láctea. Agora nós vamos para o nosso bairro, que é o sistema solar. Então o sistema solar, né, onde está ali no centro, vamos dizer, do nosso sistema solar, vai ter a nossa estrela, que é chamada de Sol, onde nós temos ali toda praticamente a fonte de calor. E ali, orbitando ao redor do Sol, nós vamos ter alguns planetas, né, vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e vários outros. E aqui eu quero mostrar que até mesmo no nosso sistema solar existem questões específicas para que haja vida. Então, às vezes a gente gostaria de estar, não sei, de repente fala assim, eu queria estar lá no centro da nossa galáxia. Não seria legal. A gente não está no centro da nossa galáxia, da nossa cidade, por exemplo. Lá é onde a gente entende que a atividade cósmica é extremamente alta, é impossível que tenha qualquer tipo de vida lá. A gente está num lugarzinho que é como se fosse a suíte presidencial da nossa galáxia. Perfeito. E ali nós temos a estrela chamada Sol, que é perfeita para que tenha vida também no planeta Terra. E a distância certa, perfeita para que tenha vida no planeta Terra também. E vamos ver alguns, então, desses detalhes. A gente vai ver que a gente é o único planeta que está na chamada zona habitável. Então nós temos 2 vizinhos, Vênus e Marte. Vênus um pouco mais próximo do Sol, Marte um pouco mais distante. São os nossos 2 vizinhos. E esses 2 vizinhos, então, a gente vai comparar um pouquinho com Vênus, mas, primeiramente, dentro da zona habitável. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está o único planeta na distância certa do Sol para que haja, por exemplo, água nos 3 estados. Ou seja, sólido, líquido e gasoso. Gelo, nuvem e água. Então nós temos esse ciclo, que inclusive é um ciclo da água descrito no texto bíblico, também é maravilhoso. Nós não vamos falar dele aqui nessa noite, mas até isso, a palavra de Deus, ela cita no texto bíblico, por incrível que pareça. Mas então nós somos o único planeta que permite, né, essa temperatura, não só pela distância, principalmente por causa da distância, mas não só por causa da distância. Nós também temos a distância certa para resistir radiações solares. Isso não vai também ser só a distância, mas posteriormente nós vamos ver que nós temos coisas incríveis que compõem o planeta Terra, que nos protegem também dessas radiações solares. E também nós estamos dentro da chamada proteção de Júpiter. Júpiter é como se fosse um irmãozão mais velho, um irmãozão grandão. Ele é muito, muito grande, bem maior do que a Terra. Ele possui muita mais massa do que a Terra. E quanto maior a massa, maior também a gravidade. Então Júpiter ele acaba puxando muito das atividades de asteroides e etc. que tem aqui no nosso sistema para ele. Isso faz com que traz também uma proteção especial para o planeta Terra. Então aqui a gente já vê alguns pontos que são precisamente ajustados para que haja vida no planeta Terra, até mesmo no posicionamento que nós temos no nosso sistema solar. A gente é bem especial, tá? Se algum dia alguém virar para vocês e falar assim, não, a gente não é especial não, é tudo animal, não tem especial coisa nenhuma, tem nada disso, não. A gente é especial. A gente é a criação de Deus, a única que recebeu fôlego de vida, a diferente de todas as outras criações. Ele fez a gente de uma maneira totalmente diferente e especial, com as mãos dele, através do barro. Então nós somos sim muito especiais para Deus. A gente pode não ser especial, não sei, de repente para uma pessoa que está no nosso dia a dia, trabalhando com a gente pode não ser especial, em alguns casos até mesmo dentro da nossa família. Conheço pessoas que foram rejeitadas pelos pais, mas para Deus, nós somos muito especiais. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, tudo, e o que nós vamos ver ainda, funciona para que eu e você possamos ter vida. Funciona para que nós possamos ter uma vida bela, agradável e confortável. Deus preparou tudo para nós. Então aqui eu gostaria então de convidar principalmente aqueles que
às vezes estão de saco cheio do planeta Terra. Fala, não, estou de saco cheio, quero mudar para a nossa vizinha. Então, beleza, vamos mudar para a nossa vizinha Vênus. Deve ser divertido morar lá, né? Deve ser bacana. A gente tem algumas ideias de poder mudar para outros planetas. Mas vamos ver então como é que é a nossa vizinha Vênus. São ventos de aproximadamente 360 km por hora. Isso quer dizer, basicamente, que não teria uma construção que ficaria em pé. Tá? A gente não teria um teto sobre as nossas cabeças. Nem conseguiríamos ficar parado, né? Porque a gente estaria voando o tempo inteiro. Nuvens de H2SO4. O que será que significa isso, H2SO4? Ácido sulfúrico. Então, uma chuva refrescante, aquele solzão, imagina, de Valadares, que a gente pegou essas semanas passadas, 40 graus, aquele negócio todo, né? Uma chuvinha refrescante de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico não é um elemento tranquilo. Eu trabalho diariamente com esse elemento. E ele não é um elemento tranquilo de se lidar. Ele corrói, ele mata e ele é tóxico. Tá? Temperaturas de 457 graus. Então agora, Valadares virou o melhor lugar para poder se morar. Porque o que é 40 graus próximo de 457 graus Celsius? Né? Então 457 graus Celsius, impossível de se viver. Pressão de 93 bar, quer dizer que a gente seria comprimido basicamente, à medida que a gente chegasse lá. Atmosfera de dióxido de carbono, que é o CO2, então é um gás tóxico, a gente não conseguiria também sequer respirar nesse planeta. Então não seria muito legal a gente viajar e mudar para um vizinho ali, uma casa do nosso vizinho, né? Não seria bacana. Eu acho que o planeta Terra, ele é o mais ideal para que a gente possa viver, e glórias a Deus por esse planeta magnífico, e nós precisamos, claro, sempre tomar cada dia mais cuidado com o que nós temos feito com ele também, porque muitos dos problemas que acontecem, às vezes são causas naturais, mas alguns deles são causas humanas. E o Sol, será que o Sol ele é especial? Todos os dias, principalmente em Valadares. Hoje eu não moro mais em Valadares, eu moro lá no Paraná. Eu e minha esposa Sara estamos morando numa cidade que se chama Apucarana. Lá é bem mais fresco que aqui, então a gente não passa mais esse problema. Mas principalmente aqui a gente vê o sol todos os dias, de uma forma bem clara, bem quente. E muitas vezes a gente nem sabe de qual que é a importância de fato que o Sol tem sobre o planeta Terra, né? Então o Sol ele possui algumas questões muito legais, muito bacanas, como por exemplo, 99%, né, do seu volume vai ser em hidrogênio e hélio. O que isso quer dizer? São dois elementos químicos essenciais para que aconteçam fusões e fissões nucleares, para que ele possa gerar calor. E aí ele manda, então, uma radiação para o planeta Terra, onde essa radiação, basicamente, ela vai esquentar o planeta, porque a radiação ela vai reagir com a nossa atmosfera, que é o NO2, né, nitrogênio e oxigênio, numa proporção 2:1. Então, ele reage com esses átomos que estão na nossa atmosfera, vibra eles e é chamada de radiação infravermelha ali, né? E isso faz, então, com que a nossa atmosfera ela aqueça. E é isso, então, que aquece o nosso planeta. Outra parte da radiação, na sua grande maioria, vai ser, por exemplo, na radiação do visível. Para quê? Colorir todas as coisas ao nosso redor. Então, uma radiação numa banda onde nós conseguimos enxergar as cores, graças ao Sol, por exemplo. E o outro restante da radiação, que é no ultravioleta, é uma radiação necessária para a manutenção da natureza, por exemplo. Além disso, vão caber cerca de 1,3 milhão de terras dentro do Sol. Ele é gigante. Ele é muito grande. É muito grande. E eu digo para vocês ainda que o Sol ele é um anãozinho comparado às outras grandes estrelas que nós temos no nosso universo. E aí nós vamos ter estrelas de todos os tipos, né? Nós vamos ter estrelas de todos os jeitos, emitindo tudo que é tipo de radiação diferente. Mas a nossa estrela, o Sol, foi preparada exatamente para emitir as radiações nas quantidades certas, na distância certa, para o nosso planeta estar equilibrado, balanceado e sobrevivendo. Isso é extremamente
importante. É muito quente lá também, né? 3,6 milhões de graus Celsius em seu núcleo, e ele também não está muito próximo. Tanto que a luz vai demorar cerca de 8 minutos para chegar aqui no planeta Terra. Então, por exemplo, se a gente tivesse um interruptor de apagar o Sol, e tivesse de dia aqui, vamos supor agora, né? Mas tivesse um interruptor aqui do meu lado, imaginário, que se eu apertasse, o Sol apagava. Eu iria apertar esse interruptor, a gente ainda veria a luz do Sol durante 8 minutos aproximadamente. Então, eles iriam passar 8 minutos, e depois de 8 minutos, então, tudo ficaria escuro. Isso porque ele está numa distância a qual a luz está viajando naquela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo durante 8 minutos para poder chegar aqui. Por isso que muitas vezes, quando a gente olha para as estrelas, a gente fala que a gente está vendo o passado e etc. É porque se aquela estrela está a 5.000 anos-luz de distância, por exemplo, a luz que você está vendo dela hoje aqui é de 5.000 anos atrás. É muito doido isso quando a gente para pensar. Mas é incrível, porque isso demonstra também o quão grande é o nosso Deus e o quão grande o universo é, né? O grande é o poder do nosso Deus. Então aqui nós vemos, né, a ultravioleta tipo A e tipo B que chegam no planeta Terra. Ultravioleta tipo A é um ultravioleta totalmente necessário para a vida, para a manutenção da vida. Ultravioleta tipo B é um ultravioleta que ele em pequenas quantidades é necessário, mas ele em excesso ele é prejudicial. É o que, por exemplo, causa muitas vezes o câncer, né, e etc. Então aqui nós temos algo que eu acho incrível. Eu imagino, não sei, como Deus deve ter pensado nesse momento, mas eu acho que ele deve ter olhado, você deve ter falado assim, o Sol está perfeito. O planeta Terra também está perfeito. Então eu vou fazer um negócio aqui muito legal. Eu vou fazer um protetor solar para a Terra. Ele chegou e planejou toda ali a molécula do oxigênio, né? Aí viu ali que se ele, né, um mestre da química, um doutor da química, né? Deus era o maior doutor que poderia existir de todas as áreas, mas eu que sou químico vou dizer isso pelo ponto de vista químico, né? Ele deve ter olhado assim e falou, eu vou colocar uma camada, que essa camada vai ser de ozônio, e essa camada, quando esses ultravioleta tipo B, só o tipo B, estiver passando, ele vai ser filtrado. Então ele vai ser retido aqui, não vai entrar o excesso, vai entrar somente a quantidade necessária, toda a natureza vai ficar satisfeita, todo mundo vai ficar bem, os seres humanos e os animais não vão ser atingidos e ficar doentes e maus, mas quando eles entenderem isso, eles vão glorificar o meu nome. Porque a camada de ozônio ela é invisível, a gente não olha para o céu e não vê uma camada ali em cima. A gente vai entender a camada de ozônio hoje através de muitos e muitos anos desenvolvendo tecnologias. E por isso que eu falo que cada avanço tecnológico que nós temos, nós entendemos que a palavra de Deus é mais real e nós entendemos o quão perfeito Deus é com toda a sua criação. E por isso que cada momento que nós vemos isso, por exemplo, e aí a gente entende como que a camada de ozônio funciona, filtrando exatamente os ultravioletas que fariam mal, deixando passar minuciosamente o necessário para a manutenção da vida, é aquele momento que você fala e você fala, glorificado seja o nome de Deus, glorificado seja esse Deus magnífico, porque Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele calcula tudo, Ele tem o cuidado com todas as coisas, e isso é incrível, isso é maravilhoso, e glórias a Deus pela essa camada de ozônio incrível que nós temos hoje, protegendo a nossa camada aqui atmosférica do nosso planeta. Aí nós temos algo que o Sol emite através daquelas fissões e fusões nucleares que a gente viu, que são as bombas atômicas explodindo a todos os momentos. E aqui, claro, né, essas bombas atômicas, essas explosões não são igual, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki. São muito, muito maiores, inclusive são explosões maiores até mesmo do que o próprio planeta Terra, tá? E quando acontecem essas explosões solares, acontecem também os ventos solares. O que são os ventos solares? São partículas subatômicas, ou seja, neutrinos, elétrons, prótons, etc. Tudo isso é lançado no universo. E aí essas partículas elas vão atropelando todos os planetas que vão vendo pela frente, tudo que eles vão vendo pela frente eles vão atropelando, causa um caos danado, uma confusão danada.
Não era para ter vida no planeta Terra, mas algo incrível aconteceu, não por acaso, mas sim intencionalmente, que é o seguinte: nós vamos ter aqui no nosso planeta várias camadas. No centro dela nós vamos ter uma esfera. Essa esfera ela é composta por ferro e níquel. O ferro e o níquel, dentro da química, são elementos os quais, quando eles fazem uma liga um com o outro, eles formam o que nós chamamos de uma força magnética. E aí aqui vocês já devem conseguir entender mais ou menos aonde eu quero chegar. Quem aqui já ouviu falar no campo magnético? Opa, bastante gente já ouviu falar no campo magnético. Então, é exatamente o campo magnético. Ele existe por causa dessa composição que nós temos hoje no nosso núcleo, né, da Terra, de ferro e níquel. Isso orienta, por exemplo, os polos da Terra, assim também como quando você tem aquelas... O pessoal mais velho vai saber o que eu vou falar, mas aquelas bússolas antigas, que a agulha ela sempre vai estar apontando para o norte. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Sabe, bastante gente sabe. Então aquilo ali tem aquela agulha, ela possui um material magnético que se orienta com o campo magnético, e o campo magnético ele faz basicamente isso aqui: sai por baixo e entra por cima. Então por isso nós temos polo norte e polo sul, tá? E aí acontece algo incrível através desse escudo que nós temos invisível. Quando esses ventos solares eles são lançados em direção ao planeta Terra, acontece isso: eles batem nesse campo magnético, né, que é um campo invisível que nós temos ao redor do planeta Terra. Ele basicamente para essas partículas, filtra essas partículas e conduz elas para o polo norte do nosso planeta. E aí acontece algo incrível, incrível. E aqui é um dos pontos mais altos da minha caminhada dentro do Ciência e Fé, porque o momento que eu de fato entendi isso, eu falei assim: meu Deus, acontecem as chamadas auroras boreais. 3, 2, 1, todo mundo. Uau! Eu imagino assim, Deus ele devia ficar olhando assim para os seres humanos e falando: avance a tecnologia de vocês. Avança a tecnologia de vocês. Vai, constrói uma tecnologia melhor para vocês entenderem o que tem na atmosfera. Constrói uma tecnologia melhor para vocês verem o que tem lá no alto, no céu. Para vocês verem as estrelas, as nebulosas, as constelações, vocês entenderem tudo isso. Mas nesse caso aqui específico, avança essa tecnologia. Porque quando vocês entenderem o que são essas luzes no céu, e eu imagino que os seres humanos deveriam olhar para essas luzes no céu e durante muito tempo e ficar: o que será que é aquilo no céu? Que coisa mais linda! Aqui nós vemos as cores azuis e esverdeadas, mas dependendo da altitude que esse fenômeno acontece, ela pode ser rosa, pode ser vermelha, pode ser roxa. E a gente devia olhar para aquilo e falar: o que está acontecendo lá? A gente não sabe o que está acontecendo, mas quando a gente avançar a nossa tecnologia, a gente entender o que está acontecendo, a gente vai falar assim: calma aí. Existe algo dentro da Terra que gera um campo magnético. Esse campo magnético, quando os ventos solares batem no planeta Terra, em vez de eles destruírem e acabar com a vida no planeta, não, ele filtra essas partículas. À medida que ele filtra essas partículas, elas entram pelo polo norte, que é lá no norte. Por isso que a gente vê as auroras boreais na Islândia, né, toda naquela região do norte da Europa e etc., porque ele é orientado para lá. E aí todas essas subpartículas vão bater, vão ser orientadas, vão entrar na nossa superfície terrestre, na nossa atmosfera, vão reagir com nitrogênio e com oxigênio, causar uma reação química incrível, magnífica, algo assim de você fica com o queixo caído, mas que se eu fosse explicar aqui ia ficar todo mundo entediado, porque só quem é químico que vai gostar disso de fato, porque é uma reação, né, química cheia de números, etc. Mas quando a gente entender aquilo, a gente vai falar: é basicamente um show de luzes no céu para Deus mostrar que Ele nos protege, que Ele cuida de nós. Que se não fosse aquilo, nós não teríamos vida, ou não haveria vida no planeta Terra. Seria um planeta deserto, um planeta sem vida, totalmente destruído. E ali a gente consegue ver que Ele não só cuida da gente, mas ao mesmo tempo que Ele cuida da gente, Ele colocou um show de luzes para que nós pudéssemos sentar, viajar dos mais diversos lugares de todo o planeta Terra, somente para observar aquele show magnífico. E muitas vezes a gente observa aquele show magnífico e não consegue falar glória a Deus. Nós deixamos de exaltar o nome dEle.
e colocamos aquilo que deveria ser as glórias ao nosso Deus, nós colocamos para outras questões, outros cientistas, outras descobertas, e não a quem realmente merece toda a honra e toda a glória. Então, toda vez que nós observarmos a aurora boreal, que possamos lembrar que aquele é um sinal no céu do cuidado de Deus para cada um de nós, e que possamos, nem que seja dentro do nosso coração, de preferência que possamos falar glórias ao teu nome, Senhor, por essa aurora boreal e o campo magnético, mas que nem que seja dentro do nosso coração e da nossa mente a gente possa falar glória seja dada ao teu nome, Senhor, porque o Senhor me protege dia após dia, o Senhor cuida de mim, o Senhor fez tudo perfeito para a minha existência, e muitas vezes eu deixo de reconhecer isso. E a lua é incrível, né? A lua ela é magnífica, a gente olha para a lua, é simplesmente linda, maravilhosa. Mas ela também tem muitas funções sobre o planeta. Ela possui diversas funções importantíssimas para que nós tenhamos vida também. Ela é conhecida como, por exemplo, o chamado pêndulo de estabilização do planeta. Eu vou tentar explicar isso de uma forma um pouco dinâmica. Imagina que esse controle aqui, ele é a Lua. Imagina que a cabeça do microfone, então, é o planeta Terra. A Lua está aqui, o planeta Terra está aqui. Imagina uma linha invisível ligando os dois agora. Tem uma linha invisível ligando os dois. Essa linha invisível entre os dois a gente vai chamar de interação gravitacional. Tá? Então, se eu puxar a Lua para cá, a Terra ela vai se inclinar para cá também, porque ela não está ligada nesse ponto. Então, onde a Lua for aqui, teoricamente, a Terra estaria indo também, certo? Então, basicamente, isso é o que nós chamamos de pêndulo de estabilização. A Lua está numa angulação, a Terra ela se estabilizou nessa angulação que a Lua está. É uma angulação de aproximadamente 23,5 graus. E essa angulação e o giro que faz, se não existisse a Lua nesse ponto, a Terra ela seria basicamente um peão giratório aleatório pelo universo. Ele não teria um centro de giro. Ele giraria de uma forma completamente aleatória, e isso daria vários problemas, né? Porque é exatamente o que nós vamos falar agora, que é essa inclinação entre os dois que vai fazer com que nós tenhamos duração do dia de 24 horas, na média do planeta, né? Claro que nós temos variações em locais diferentes e épocas diferentes do ano também, mas na sua média, às vezes a gente reclama, eu queria que meu dia tivesse, 48 horas, não seria legal ter um dia de 48 horas, imagina 48 horas com o sol de Valadares torrando a cidade, não ia ser muito legal não, a temperatura do planeta seria totalmente desestabilizada, nós seríamos desertos em toda uma região, em toda outra região seria tudo congelado, ia ser uma bagunça, tá? Então, agradeçam pelo dia de 24 horas, está ótimo, maravilhoso, a temperatura ideal. Né, nós temos ali o controle também das marés, das estações do ano. A Lua influencia não somente as distâncias com o Sol, né, mas também através da Lua. A gente também tem essa influência que calibra as estações do ano. Aqui em Valadares a gente tem uma anomalia, né, pastor, que é verão, as 4 estações, né? Mas normalmente a gente sente, né, as outras estações do ano também, primavera, outono, inverno, e tudo isso a gente deve dar graças a Deus também, porque a Lua ela calibra tudo isso, ela controla todas essas questões. E quando a gente vai olhar para os valores, ou seja, né, a questão de massa e distância da Lua e do planeta Terra, se a Lua fosse um pouquinho maior, ou um pouquinho mais próximo do planeta Terra, a interação gravitacional seria diferente já entre os dois, porque isso está relacionado com a massa e com a distância, e isso faria então com que a Lua e a Terra se atraíssem mais rapidamente e entrassem em contato, e um chocaria com o outro. Se tivesse mais longe ou fosse menor, qualquer um dos dois, eu falo em questões de 0,0001%, ou ela se desprenderia da interação gravitacional com a Terra e iria embora e flutuaria para outro lugar, e assim a gente não teria mais vida também em qualquer um dos dois casos, tá? Então até mesmo em questões de distância e tamanho da Lua e do planeta Terra, isso foi precisamente ajustado. É o que nós chamamos dentro da ciência de ajuste fino.
E todos os maiores cientistas que nós observamos hoje da atualidade, inclusive os ateus, eles mesmos, aqueles que não dizem que existe uma mente por trás de tudo, que calibrou aqueles números, até mesmo os ateus eles vão falar que parece, é tão preciso, é algo tão assim difícil de se acontecer, que parece que uma mente inteligente, um designer, alguém, um ser supremo foi lá e calibrou aqueles números, aquilo ali para funcionar daquele jeito. Eu acho que o orgulho deles é muito grande de fato eles reconhecerem que existe um Deus que calibrou isso de fato, que calculou aquilo de fato. Em Gênesis 1:16 até o verso 18, vai falar algo sensacional. A gente vai ver nessa passagem aí onde eu falo que quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que ver mesmo os detalhes, né? E ele estava falando assim, Gênesis 1:16 e 18, dependendo de qual que é a interpretação acadêmica, teológica, né? Vai se estimar que esse texto foi escrito por volta de 1400 anos de Cristo, algumas variações dependendo da academia teológica, né? Mas vamos considerar aí que seja 1400 anos antes de Cristo, que você não tinha conhecimento nenhum de ciência. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Aqui algo me chamou muita atenção. Eu tinha lido esse texto já diversas vezes, nunca tinha reparado nisso. De fato, um dia eu estava ali olhando para o texto, eu falei, calma aí, aqui tem um negócio que eu não estou entendendo assim, muito bem como é que ele sabia disso. O que foi? Quando a gente lê o texto, ele fala assim, Deus fez os dois grandes luminares. Aí ele cita, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você olha e você fala assim, mas como assim ele sabe que o que governa o dia é maior do que o que governa a noite? Se eu, Daniel, tivesse que observar, sem tecnologia, sem conhecimento nenhum de ciência, e eu simplesmente tivesse que observar o sol e a lua e falar qual que era maior, eu arriscaria dizer que eu acharia que a lua fosse maior, o da noite. Por quê? Porque quando a gente vê aquela lua nascendo, é um espetáculo. Todo mundo, a primeira coisa que faz é pegar o celular e, vou tirar uma foto da lua. E aí, quando você tira a foto, você fica extremamente chateado, desapontado, porque não sai do jeito que você está vendo, né? Sai aquela coisinha pequenininha. Mas a gente se impressiona com a lua cheia nascendo. É algo maravilhoso, algo tremendo, e ele dá uma impressão de que ele é muito grande. Aí você fala assim, não, Daniel, você faria uma unidade de medida ali e veria qual era o tamanho dos dois. Se eu fizesse uma unidade de medida dessa forma, do meu ponto de vista do planeta Terra, eles seriam exatamente do mesmo tamanho, porque inclusive um dos grandes fenômenos é a proporção da distância e tamanho da Lua e do Sol, do planeta Terra, aonde no nosso céu os dois têm exatamente o mesmo tamanho, tanto que acontecem os eclipses, e quando a gente vê os eclipses, eles são perfeitos, né? São chamados eclipses lunares, solares, ali são eclipses perfeitos. Tá? Então seria o mesmo tamanho. Então não teria como saber de fato que o do dia seria maior que o da noite. Mas a palavra de Deus, ela não é uma palavra vazia. Ela é uma palavra onde Deus ele inspira aqueles que a escreveram. E ali a gente vê muitas coisas que nós conseguimos aplicar até hoje. Algumas delas nos revelam até conhecimentos que nós somos identificados através da ciência, como esse, por exemplo. De fato, depois de muitos anos, através das nossas tecnologias, telescópios evoluídos e etc., nós fomos entender distâncias e tamanhos do céu e da lua, mas ali a gente não tinha ainda esse conhecimento, mas a palavra ela já nos revelava isso. E por isso que nós temos, por exemplo, cientistas ateu, e ele falou uma frase que é muito interessante. Ele fala que os cientistas eles estavam caminhando ali, escalando a montanha do conhecimento, e durante muito tempo que eles estavam escalando essa montanha do conhecimento, etc., quando eles acharam que eles estavam chegando num ponto de descoberta extremamente alto, extremamente inovador, extremamente divisor de águas, o que eles se depararam lá foi com a bandeira
dos teólogos e religiosos já cravada há muitos anos, porque era o que eles já falavam há muito tempo, né? Então, assim, de fato, a gente vê que o texto bíblico, ele nos revela muitas questões maravilhosas, em todas as áreas que vocês imaginarem. Nós temos aqui presente, queria até destacar o pastor Henrique Lobo, escreveu livros e tem muitos estudos onde ele estuda toda essa parte de geologia, parte hídrica, toda convalidando com o texto bíblico. E através dos estudos dele, ele também tem as ministrações, pregações, onde ele também revela questões de texto bíblico que nós conseguimos hoje claramente, através da ciência, observarmos. Então, de fato, a palavra de Deus, ela não é vazia. Ela vem com aquilo que nós chamamos de revelação, aquilo que Deus ele já está nos mostrando há muito tempo, aquilo que Deus já está trazendo como sabedoria, conhecimento preenchido dentro da palavra de Deus. E por isso nós devemos estudar a palavra de Deus e não simplesmente abrir ela e ler aleatoriamente. Porque muitas vezes, se vocês pararem para pensar, até mesmo os ateus, eles conhecem da Bíblia, eles leem a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é completa. E nós devemos estudar, compreender, pedir a Deus para abrir o nosso entendimento e, de fato, mergulharmos nesse livro incrível, maravilhoso, o qual é útil para todo ensino. Tá? Agora eu quero perguntar para vocês, qual que é a maior e mais importante criação de Deus? A gente viu várias coisas aqui nessa noite. A gente viu campo magnético, vimos camada de ozônio, nós vimos o Sol, a Lua, certo? Vimos a Via Láctea, o nosso universo com diferentes tipos de estrelas, quantidades de estrelas, mas existe uma criação, a qual foi diferente, a qual o texto bíblico ele traz uma ênfase maior, a qual Deus tratou com um relacionamento diferente e a qual recebeu algo diferente de todas as outras. E eu acho que vocês sabem o que eu quero dizer aqui. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa é a maior e mais especial criação de Deus, aquela que Ele fez com um carinho diferente aqui, e que todos esses exemplos que nós observamos nessa noite funcionam para que eu e você possamos ter vida. Deus tem ministrado já há um tempo no meu coração sobre como nós temos colocado a vida como algo insignificante, como as doenças de depressão e psicológicas têm tomado conta do dia a dia nosso. Quantas pessoas nós conhecemos, se você parar para refletir agora um pouquinho, eu tenho certeza que você vai lembrar pelo menos uma ou duas pessoas que você conhece que tem um problema psicológico, seja uma depressão, uma burnout, um problema de ansiedade grave. E muitas vezes, quando eu paro para pensar, a gente se decepciona de fato com o homem. O homem, ele pode nos decepcionar. E quando eu lembro disso, eu lembro que minha mãe, ela falava assim para mim: Daniel, filho, eu te amo, eu acho que eu sou a pessoa que mais vou te amar nesse planeta, mas eu preciso te dizer uma coisa. E eu falava: pode falar, mãe. Ela falava assim: por mais que eu e seu pai a gente seja os que mais te amam nesse planeta, e eles de fato me amam muito, me sinto muito amado por eles, eles falam que eu não posso confiar nem neles. A única pessoa que nunca vai me desapontar e que eu posso de fato confiar de todo o meu coração é somente Deus. Ela me ensina isso desde pequeno. E isso de fato é o que eu gostaria também de transmitir um pouco para vocês nessa noite, porque Deus tem falado muito no meu coração sobre esses problemas que acontecem, onde nós nos sentimos insignificantes, onde nós nos sentimos sem valor, desprezados pelas pessoas ao nosso redor. A gente olha para a nossa vida, muitas vezes não vê nem sentido na nossa vida, a gente não sabe nem para que a gente está aqui. Mas eu quero trazer algo diferente nessa noite para vocês. Eu quero falar para vocês que vocês podem parar um momento
de pensar como o mundo está olhando para vocês. E parem de tentar agradar ao mundo ao redor de vocês. E comecem a, então, deixar de confiar e querer agradar o mundo que está ao redor de nós, as pessoas que estão ao redor de nós, e foquem em agradar e reconhecer aquilo que Deus tem para vocês. Aquilo que Deus chamou vocês para poderem fazer. Porque é isso que realmente importa. Porque quando você morrer, você não vai estar ali com fulano de tal, ciclano de tal. Você vai ter que estar com Deus, face a face com Deus. É isso que nós temos que buscar. E às vezes nós estamos perdendo o nosso tempo aqui, simplesmente achando que nós somos inúteis, porque pessoas ao nosso redor estão falando coisas nos nossos ouvidos que de fato fazem com que nós pensamos que nós somos inúteis. Mas quando nós observamos, nós vemos que Deus nos criou com um propósito. Nós temos sim uma missão, nós temos sim um valor. E esse valor ele é tão grande, mas ele é tão grande que Deus ele usou de uma criação que por mais que nós tentamos explicar essa criação, nós não conseguimos falar o quão grande é essa criação. Mas esse amor ainda foi tão além disso tudo, mas tão além, que Deus deu o Filho único dele para vir nessa terra, sofrer por 33 anos aproximadamente, e morrer dolorosamente numa cruz pelo meu pecado e pelo nosso pecado. Então nós temos muito valor. Se em algum momento na vida de vocês já pensaram isso, se vocês nesse momento estão pensando de alguma forma que vocês não têm propósito, vocês não têm valor ou algo do tipo, ou se em algum momento no futuro vocês começarem a pensar isso, lembrem-se que Deus ele amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enviou Jesus, o seu único filho, criou tudo ao nosso redor. O sol, as estrelas, a lua, tudo, todas as coisas, para que nós pudéssemos respirar, para que nós pudéssemos ter alegria. O silêncio. Eu acho que todos nós já passamos por momentos de silêncio com Deus, o qual queremos ouvir alguma coisa, uma resposta, mas o ser humano quer ouvir respostas no tempo dele. Muitas vezes o silêncio é uma sala de aula. O silêncio é um lugar que nós temos que passar, sentar e aprender. Jesus nunca prometeu que a nossa vida aqui na terra seria fácil. Pelo contrário, Ele já nos alertava que seríamos perseguidos pelo nome dEle. Ele já nos alertava que sofreríamos, seríamos frustrados. Ele já nos alertava que aqui na terra nós passaríamos por dificuldades. A gente já foi alertado de tudo isso. E o cristão, ele é provado. E é nesses momentos de silêncio e provações e desertos e fornalhas que nós passamos, que de fato vão falar, vão nos mostrar quem nós, dentro do nosso coração, somos de verdade. Porque ser cristão enquanto está tudo bem, é fácil, é moleza. Mas ser cristão no momento da dor, no momento da perda, no momento da batalha, no momento da frustração, esses momentos, eles de fato é onde o real humano quer sair aqui de dentro, quer tomar conta, é a carne querendo tomar conta, é o ser humano querendo as respostas na hora dele, do jeito que ele quer, é aquelas orações que a gente faz, Senhor, seja feita a tua vontade, mas acontece uma vírgula que não é a minha vontade e eu já reclamo com Deus, por que não aconteceu tal coisa, por que eu não quis, por que não veio para mim tal coisa? Eu imagino que Deus deveria virar para mim e falar, mas você não estava orando para que fosse feita a minha vontade, para que você estivesse no centro daquilo que é os meus planos para você e etc. Então isso é o que Deus tem trabalhado muito no meu coração. E eu falo isso porque eu já estive nessas salas de silêncio. Eu já fui um homem depressivo. Eu já fui um homem que queria tirar a própria vida. Porque não tinha valor, porque não se achava com sentido. Mas um dia eu encontrei de fato tudo isso que Deus queria que eu entendesse. Que era o amor dele sobre a minha vida. E agora a gente já está finalizando, eu queria deixar só mais alguns versículos para que nós possamos refletir. Hebreus 11:3 diz que pela fé
nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A fé faz parte. Então, por mais que eu seja um cientista e trabalhe na área da ciência, tenha conhecimentos científicos, eu sei que algo essencial para o meu relacionamento com Deus se chama fé. Colossenses 1, 15 e 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu não sei se você em casa que está assistindo isso, ou se existe alguém aqui nessa igreja hoje que pode achar que a vida está sem sentido. Mas aqui eu já posso trazer um sentido para a sua vida. Você foi criado por Ele e para Ele. Então o seu sentido nesse momento pode ser glorificar o nome de Deus e louvar o nome do Senhor por todas as coisas que acontecem na sua vida, desde as boas até as que a gente não compreende. Mas isso é um sentido para a gente. Isso é algo que nós fomos feitos para a glória dEle, para louvar e glorificar o nome do nosso grande Deus. Em 1 Pedro 3,15 vai falar: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Precisamos estar preparados para poder dar razão da esperança que há em nós. Em alguns momentos vão haver pessoas que vão pedir essa razão de uma forma um pouco científica. Então, às vezes, compreender que o mínimo de ciência e como que a Bíblia nos revela isso, claramente nos ajuda em alguns momentos de dar esperança da nossa fé. Mas aqui eu queria lembrar também que a instrução final é: fazendo-o todavia com mansidão e temor. Eu já fui um que fazia o contrário. Entrava numa discussão com alguém que não era cristão e queria enfiar um negócio dentro da goela dele, e era a minha opinião que tinha que valer, e pronto, acabou, e etc. Amor, mansidão, um trabalho que precisa ser feito com as pessoas. Se a gente quiser que eles engulam aquilo que a gente crê, às vezes você pode causar um efeito rebote, um efeito reverso, que é a pessoa simplesmente se fechar ao evangelho porque você foi chata demais para enfiar tudo na goela abaixo. Então que a gente possa sempre lembrar disso nos nossos momentos evangelísticos, nos nossos momentos de defesa de fé, onde a gente faça com muito amor no coração, muita mansidão ao defender isso. Jovens, dentro de sala de aula, às vezes quando for conversar com algum coleguinha, alguma coisa, que a gente possa sempre lembrar, né, de ter amor pelo nosso próximo. Isso é um mandamento. E por último, Romanos 1, 20 a 22, que é para mim o mais importante. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E aqui é onde eu viro para vocês e eu falo assim, por isso que eu já estava aqui desde o início, puxando a gente junto para falar: uau, glória a Deus. Porque aqui em Romanos vai estar nos mostrando basicamente o seguinte: os atributos invisíveis de Deus, ou seja, o que é esses atributos? Eterno poder e a sua divindade. A palavra diz, eles claramente se reconhecem. Então, fala, não é difícil você reconhecer. Se você quiser ver Deus, não é difícil, é fácil. Então, como que a gente pode ver? Desde quando? Desde a criação do mundo. Então, é fácil de ver e nós podemos ver desde que o mundo foi criado. Então, desde que o mundo existe, Gênesis 1 lá, a gente já consegue reconhecer esses atributos de Deus. Como que nós vamos perceber esses atributos de Deus? Percebidos por meio das coisas que Deus fez. Campo magnético, flores, plantas, céu, estrelas, lua, sol, tudo isso é criação de Deus, certo?
Então nós podemos reconhecer que Deus, Ele é eternamente poderoso e Ele é divino através de tudo isso. Mas olha o que o texto diz. Ele fala assim, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então a gente tem todas as informações e por causa de que nós temos todas essas informações, nós somos indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Muitos momentos a gente de fato observa, não glorifica a Deus, não dá graças a Deus, não reconhece Ele como Deus. E aí a gente faz o pior. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Sabe o que quer dizer esse final? Em vez da gente dar essa glória devida a Deus e falar, glorificado seja o teu nome, Senhor. Porque eu estou vendo aqui questões minuciosas que nem a ciência consegue explicar. E de fato ela não consegue. Eu falo isso porque eu estou imerso nessa área. A gente aprende que ela consegue explicar, mas não consegue. Não consegue. E sabe o que a gente faz? Em vez de a gente glorificar a Deus, a gente começa a se tornar nulos em nossos próprios raciocínios. A gente fala assim, não foi Deus. Foi um processo aleatório. Foram reações aleatórias. Foram forças desconhecidas. Igual muita gente fala, por exemplo, e aí eu não vou entrar em assunto de Big Bang, por exemplo, mas a gente aprende que o Big Bang é a criação de tudo. Mas os próprios astrofísicos, cientistas astrofísicos, eles falam, na singularidade, o momento de 0,3 segundos lá, mais ou menos, antes do acontecimento do Big Bang, sabe o que eles existiam? Forças naturais desconhecidas. Ninguém sabe o que existia, nem eles não sabem, eram forças físicas desconhecidas, ninguém sabe o que era. Só que essa parte da história, a gente não aprende, por exemplo. Então qual que é a diferença de, como é que a gente pode definir um milagre? Forças desconhecidas também, certo? São forças desconhecidas, ninguém consegue explicar um milagre, é a mesma coisa. Então o Big Bang de fato foi um milagre também, por um ponto de vista deles, porque eles não conseguem explicar, e eles declaram, eu não estou falando de cientista cristão, estou falando de cientista ateu. Só que a gente não tem acesso a essas informações. Mas é isso, de fato, que é dentro da ciência naturalista. E aí a gente começa a entregar, então, as glórias devidas a Deus para crenças naturais. Cientistas que vão fazendo descobertas. Só que lá no final, a gente achando que a gente era sábio, teoria tal, tiramos Deus da jogada, Deus é só... está lá no escanteio lá. Durante muito tempo a gente vai achar que a gente era sábio, mas no final, quando a verdade vier à tona, a gente vai ver que a gente não estava certo. E que de fato a gente se tornou tolo por causa disso. Porque a gente retirou Deus da jogada para entregar em outra área. E assim, eu gostaria de agradecer a todos que puderam passar aqui nessa noite, que puderam estar aqui. E queria finalizar essa ministração com uma oração. Eu queria convidar a igreja nesse momento para poder se curvar a sua fronte e abaixar a cabeça e começar a conversar um pouco com Deus. E eu queria que vocês colocassem nesse momento as suas preocupações, aquilo que está no coração de vocês, as dúvidas, as questões todas que vocês podem estar vivendo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Ele já sabe. Tudo que vocês podem falar, vocês não estão dando uma novidade para Deus. Deus, Ele está me contando. Não, Deus já sabe. Mas Ele quer ter essa relação com você, Ele quer ter essa intimidade com você, Ele quer que você saiba que Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então comece a conversar com Ele, coloque na presença dEle aquilo que está dentro do seu coração. E eu vou estar orando nesse momento. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse momento maravilhoso, por esse domingo, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por todas as coisas que nem mesmo eu sequer compreendo, Senhor. Mas eu quero te agradecer, meu Deus. Eu quero te agradecer porque a tua palavra me ensina a agradecer por todas as coisas, não só pelas boas. Eu quero te louvar e te glorificar por tudo aquilo que eu não compreendo, meu Deus. Mas eu quero te agradecer, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, meu Deus, por cada vida aqui nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor toque nos corações e visite os corações nessa noite, Senhor. Todos os
teus servos que estão conversando com o Senhor, colocando, meu Deus, as suas preocupações nas tuas mãos, colocando, meu Deus, as suas lágrimas perante o Senhor, falando com o Senhor nesse momento, meu Deus. Que o Senhor possa trazer um aconchego no coração de cada um, meu Deus. Que eles saibam que o Senhor está no comando de todas as coisas e que nada acontece sem que o Senhor saiba. Oh, meu Deus, visita, Senhor, cada vida, cada coração, meu Deus, fala conosco, meu Senhor, nos ensina a sermos obedientes, meu Deus, que cada dia que passe, possamos reconhecer o Senhor de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, possamos aprender a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor cuida de nós, meu Deus, que possamos conseguir, meu Deus, muitas vezes, entregar o volante, meu Deus, para que o Senhor passe a dirigir, meu Deus, para que o Senhor tome o controle da situação, que possamos aprender, meu Senhor, que nós não devemos batalhar com as nossas forças, empurrando as pessoas e tentando resolver tudo conosco, mas que devemos estar submissos ao Senhor, com os joelhos no chão, glorificando, louvando o Teu nome a todo momento e pedindo que o Senhor intervenha sobre todas as situações e somente fazermos a nossa parte nesse mundo, mas que o Senhor que está à frente de todas as coisas, guiando, direcionando e trazendo todo o sustento, meu Senhor. Sabemos que o Senhor nunca nos abandona. Em especial nessa noite eu te peço, visita os corações que estão precisando ser aconchegados, meu Deus. Corações que estão passando por momentos que estão se sentindo isolados, sem sentido, não amados, mas que o Teu amor, meu Deus, a Tua paz que excede todo o entendimento humano possa tomar conta desses corações de uma forma sobrenatural, que eles sintam o Senhor de fato presente sobre a vida deles e que a vida deles tenha um sentido, meu Deus, assim como a minha um dia já esteve sem sentido, mas tomou um sentido de novo, meu Deus, que também essas vidas possam sentir esse sentido que é Te louvar e glorificar o Teu nome e viver para Ti, não para os homens. Não para agradar os homens, mas para agradar o Senhor, para acumular tesouros que serão encontrados no céu, não tesouros terrenos que serão simplesmente destruídos pela traça, mas tesouros que ficarão nos céus. Visita nos nossos corações e nos ensina a ser obedientes. Pois nós nada somos sem o Teu amor e as Tuas misericórdias nas nossas vidas. E glorificado seja o Teu nome acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.